Olá, bem-vindos ao Maricá Debate Especial de Natal. Hoje, 25 de dezembro, vamos conversar sobre o significado dessa data que é tão especial para milhões de pessoas ao redor do mundo. De um lado, o Natal é uma celebração espiritual e familiar, um momento de reflexão e esperança. De outro, tornou-se também uma data marcada pelo consumo, movida pelo apelo comercial. Para enriquecer essa discussão especial, recebemos Fred Lúcio. Ele é professor e abordará aqui os aspectos históricos e culturais ligados ao consumo. Bem-vindo, professor Fred. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E temos também Richard Ferreira, pesquisador em História das Religiões, que trará reflexões sobre o significado espiritual e simbólico do Natal. Bem-vindo, Richard. Obrigado, Lani. É isso, vamos juntos explorar como podemos resgatar o equilíbrio e o verdadeiro espírito dessa data em nosso Maricá Debate Especial de Natal. Bom, professor Fred, para a gente começar, como que a antropologia explica a transformação do Natal em um fenômeno cultural tão amplo, conciliando aí aspectos religiosos, sociais e econômicos? Bom, boa tarde. É uma pergunta bastante complexa, porque quando você fala do Natal, para começo de conversa, a gente está diante de uma criação simbólica, né, que foi feita ao longo de centenas de anos, né? Na verdade, o ponto talvez que as pessoas estranhem mais é que, embora o Natal seja comemorado o nascimento de Cristo, ele não se refere à data exatamente do nascimento de Cristo, porque essa, na verdade, ninguém sabe. Foi um ponto histórico escolhido em determinado momento da história. Houve um debate muito grande durante o início da era cristã sobre essa questão. E aí, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, melhor dizendo, o próprio Natal foi adquirindo sentidos diferentes, inclusive de autoafirmação do cristianismo frente a outras religiões, sobretudo no início do Império Romano. Né? A data, inclusive, do dia 25 de dezembro foi uma data firmada com o propósito de combater, inclusive, as religiões não cristãs, as religiões construídas como sendo pagãs do Império Romano, no dia 25 de dezembro, que era o momento do solstício de inverno no norte da Europa, momento em que se celebravam várias divindades relacionadas ao Sol, ao nascimento do Sol. Aliás, a própria ideia de nascimento, que está na origem da palavra Natal, ela se refere também ao nascimento do Sol. Depois, ao longo dos séculos seguintes, ela foi adquirindo outros sentidos, inclusive a partir do hemisfério norte, com a incorporação de elementos da cultura nórdica, enfim. O Natal, ele em si é cercado de uma série de simbolismos e uma série de sentidos que foi sendo construído ao longo dos séculos. E quando chega no século XX, propriamente dito, ele já tinha um sentido comercial no século XIX, mas é o século XX que marca, de fato, a hegemonia do nosso sistema capitalista, o sistema de mercado, uma sociedade de consumo, e aí o Natal passa a adquirir esse sentido, exatamente porque uma das figuras centrais do Natal, que é o Papai Noel, né, uma figura que tem origem religiosa, mas que depois ela vai se despindo desse caráter religioso também ao longo dos séculos, ela é uma figura que vai sendo associada à distribuição e troca de presentes. Então, essa ideia do Papai Noel como distribuidor de presentes, aí tem vários motivos, várias teorias historiográficas sobre isso, mas fundamentalmente a associação do Natal com o consumo, com o comércio, tem a ver com a figura do Papai Noel como distribuidor de presentes. Eu resumiria dessa maneira a pergunta que você me fez. Maravilha, professor. Agora, Richard, qual que é a mensagem central do Natal na perspectiva cristã e como que ela pode ser resgatada nesse mundo, como o professor falou, tão capitalista? Bom, como o professor falava, né, o Natal ele vem como um centro, né, da figura cristã, da religião cristã, para comemorar o nascimento do próprio Cristo, né? A passagem até diz, né, que o sol da justiça virá sobre nós, e assim também apoiado nessa passagem, a Igreja Católica começa, como o professor disse, a comemorar a data no dia do solstício de verão, né? E sendo assim, o nascimento de Cristo, ele marca um tempo na história, né?
Então, através da teologia cristã, nós vemos um novo nascer na história, né? É um marco, né? E aí, por conta dessa lógica capitalista, vamos esquecendo desse marco da história, né? Como Jesus Cristo nasce e hoje em dia a gente esquece disso. É como se a gente fizesse uma festa enorme e não chamasse o próprio aniversariante para a data, para a festa surpresa que a gente vai fazer. Então, creio eu que resgatar o sentido verdadeiro do Natal é resgatar também esta vida de Cristo, essa vinda do novo Cristo, né? E todos são muito bem-vindos nessa festa, né? No nascimento a gente vê a figura dos 3 reis magos, né, que simbolizam essa população do mundo que vem para perto do Cristo. Então, nessa teologia, nessa lógica, né, todos são muito bem-vindos para resgatar a vida de Cristo, a vinda de Cristo mesmo, né? Existe até uma religiosa chamada Margarida de Cortona, que diz que o centro do Natal é a caridade. O dia do Natal, dia 25, que estamos comemorando hoje, é o dia de maior caridade, é o dia que nós deveríamos fazer mais caridade, né? E apoiado nisso, que o professor até falava também, da figura do Papai Noel, né, que é uma figura cristã, começado inspirado pelo bispo de... São Nicolau, que é essa figura do Papai Noel. Ele dava presentes para as crianças mais pobres, né? E aí, como um gesto de caridade. E aí a gente perde a essência do Natal, que é essa caridade, que começa desde lá dos primeiros séculos, para viver uma cultura do egoísmo, uma cultura que a gente só dá presente por dar presente, né? E a gente espera um presente de volta, a gente quer um presente de volta. Sim. É bom dar presente? É ótimo dar presente, isso é indiscutível. Mas essa questão de virar para si mesmo como um egocentrismo é algo que a gente vê hoje na sociedade. Sim. Agora, vocês acreditam que esse aumento, né, do consumo no Natal, ele é um reflexo de mudanças culturais ou ele é uma imposição do mercado? Professor, fica à vontade. Tá bom. É que eu fiquei meio perdido se eu podia pegar a palavra. Claro. Não, então, eu acho que a gente tem que se lembrar sempre que, embora, como disse o Richard, né, a figura do Papai Noel, ela acabou assumindo protagonismo no Natal, né, em detrimento da figura do próprio Cristo, embora ele seja relacionado a essa distribuição de presentes, mas o que marca o Natal como nós conhecemos, esse Natal comercial do qual a gente está falando aqui, é a apropriação da data pelo mercado, sobretudo a partir do século XX. Né? Empresas como a Coca-Cola, por exemplo, foram responsáveis. Ela não foi responsável, como muita gente diz, por criar essa imagem do Papai Noel, né? Mas ela foi responsável, sim, pela popularização da imagem do Papai Noel. E várias outras empresas, isso lá na primeira metade do século XX, sobretudo tendo como referencial a sociedade estadunidense. Embora é muito curioso isso, porque a figura nos Estados Unidos, conhecida como Santa Claus, é uma figura originada da Holanda, né, o Sinterklaas, que era uma leitura, digamos, protestante dos holandeses da tradição cristã do São Nicolau, que também, como eu disse agora há pouco, tem a ver com uma tradição nórdica, porque a figura do Papai Noel também, em muitos contextos, muitos historiadores colocam isso, ela é vinculada também à figura de Odin, o grande deus nórdico, que também era conhecido por ser um distribuidor de presentes. Então tudo isso, quando é apropriado pelo mercado, é apropriado dessa figura que a gente conhece do Papai Noel, que é esse senhor rechonchudo, de roupa vermelha, com sacolas. Porque, assim, é muito curioso, ó, quando você estuda a história do Natal, do desenvolvimento disso, você juntar essas peças todas, poxa, porque se o Natal é o nascimento de Cristo, por que tem rena, por que tem duende, por que tem neve, né? Por que tem chaminé, enfim, essas coisas todas.
Aí, quando você se debruça sobre essas transformações populares, nessas essas culturas locais que vão se apropriando e vão inserindo os seus próprios elementos locais, a gente vai entendendo esse grande mosaico, que eu, na minha opinião, como antropólogo, eu acho maravilhoso, né? Você ter essas misturas todas, porque você acaba sintetizando, como disse o Richard, né? Sintetizando um pouco esse emblema, eu diria, né? Que é a figura do Papai Noel. E por isso ele assumiu um protagonismo grande, porque acabou que o Natal virou, para a grande maioria das pessoas, um fenômeno de mercado e não um fenômeno religioso. Tanto que eu posso não ser cristão e comemoro o Natal, né? Sim. Eu compro presente do Natal, eu dou presente do Natal, eu gosto de receber presentes. Enfim. Quer complementar, Richard? Até falando um pouquinho que o professor estava falando, né, da questão dessa cultura estadunidense, né, acaba que por conta da hegemonia pós a Segunda Guerra Mundial, essa hegemonia dos Estados Unidos, ela toma conta de toda a cultura ocidental, né? E aí, por conta disso, que eu acho que, como o professor falava, né? De um Natal no Brasil ter rena, ter neve, ter tantas coisas que não são realidade pra gente, mas que, de uma certa forma, viraram normais, né? E aí, como o professor falava, o Papai Noel vai tomando esse protagonismo, né? Essa questão, até porque, como eu já disse, né? Quem não gosta de ganhar presentes, né? Sim, com certeza. Então, vai tomando essa proporção grande porque virou um trato social. Essa questão da troca de presentes. Porque se você vai a uma festa de Natal e não ganha presente, não dá presente, fica triste, né? Então acaba que, de uma certa forma, virou um trato social. Você dar presentes e ganhar presentes. Sim. Agora, professor Fred, de que maneira os rituais e símbolos, como você já vinha comentando aqui, associados ao Natal, refletem a identidade cultural e os valores das sociedades contemporâneas? É uma pergunta interessante também, porque, na verdade, assim, quando você tem essa ideia de um senhor rechonchudo, né, como eu disse, bem corpulento, de roupas quentes, né, roupas bastante quentes, num país como o nosso, que é verão, um verão cada vez mais quente pelo aquecimento global, inclusive. Exato. Né? Mas a maneira como nós nos apropriamos disso vai nos detalhes que a gente acaba colocando na figura, em outras figuras. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma das identidades visuais. Vamos colocar esses termos, né? Uma das identidades visuais do Natal, que a gente conhece bem, é o presépio. O presépio é atribuído a São Francisco de Assis a criação do presépio, né? Ele teria elaborado o primeiro presépio, enfim. Então, quando a gente traz isso para as tradições populares brasileiras, a gente vê, por exemplo, a figura do burrinho, né? Determinadas figuras que são incorporadas pelas tradições locais, como aquela vida camponesa, aquela vida do interior, que é propriamente muito associada à Sagrada Família, como dizem os católicos, né? Que é José, Maria e Jesus dentro de uma cidade pequena, de uma cidadezinha camponesa, de uma cidade de poucas dimensões, em que as pessoas tinham uma vida mais simples, eles mesmos tinham uma vida mais simples. Então, isso vai acabando sendo incorporado por essas culturas locais. Em cada lugar do planeta você vai ver determinados elementos dessa maneira. Mas isso eu digo, dentro desse espírito mais religioso. Porque dentro do espírito comercial, a gente de fato não vê grandes variações, a não ser as formas de colocar os enfeites, né, nas formas visuais de construir a festa do Natal. Sim. Agora, Richard, conta pra gente de que forma a Igreja Católica tem buscado resgatar, né, esse simbolismo do Natal em meio aí a tanta comercialização. Eu acho que até um pedido que o Papa Francisco faz para todo mundo, toda a humanidade, né, todos os cristãos, é o resgate do presépio. O professor bem falou, parecia que ele estava lendo a minha mente na hora, porque eu lembrava disso, né, desse marco que foi por São Francisco, né, que São Francisco cria o primeiro presépio, né, e se eu não me engano, no ano passado a gente comemorou, acho que mais de 500 anos, né, que foi criado o primeiro presépio, né? Então, é um pedido do Papa Francisco, esse resgate do presépio, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás teve uma exposição no mosteiro de Santo Antônio, no convento de Santo Antônio, né?
falando de vários presépios de várias culturas, né? Trazendo essa enculturação para dentro do presépio, né? E aí é necessário fazer esse resgate, né? Esse resgate do presépio, de trazer o presépio para dentro de casa, nem que seja uma imagenzinha de José, Maria e Jesus, né? E é muito belo o que o professor falava do burrinho, né? Que às vezes a gente tem que se colocar no lugar do burrinho também, né? Nesse lugar de humildade. São Francisco, quando ele cria o presépio, na homilia dessa missa, ele fala que a manjedoura é como se fosse o lugar também para nós. Porque a manjedoura era o comedouro dos animais, né? E aí a manjedoura vira o nosso lugar porque nós também nos alimentamos daquele menino Jesus, das palavras dele, da vida dele, dos atos dele, de tudo aquilo. É o nosso lugar ali como animaizinhos mesmo, né? Para estar junto com uns burrinhos, né? Se assim posso dizer. Sim, com certeza. Agora, na opinião de vocês, é possível encontrar aí um equilíbrio saudável entre a celebração espiritual e os aspectos culturais do Natal para quem comemora e vivencia o Natal? Professor. Eu perfeitamente sim. Eu acho que eu estava me lembrando quando o Richard estava falando aí. É uma coisa pessoal, mas eu acho que é bonitinho compartilhar com vocês. Que quando eu era criança, a minha mãe tinha o hábito o presépio lá em casa era exatamente isso que o Richard descreveu. Era uma imagem de Maria, uma imagem de José, e ela fazia o bercinho, que seria a manjedoura, ficava vazio, e um de nós, ou eu ou meu irmão, a gente colocava o bonequinho do menino Jesus à meia-noite. Sim, sim. Na minha casa também funciona assim. Sim, exatamente assim. Olha aí. Então é isso, acho que assim, essas tradições, eu acho que essa questão de fazer digamos, esse equilíbrio, né, que você menciona entre o consumo e a religiosidade, essa religiosidade profunda, eu acho que muitas pessoas têm, muitas famílias, muitos setores da sociedade têm procurado fazer isso. Inclusive alguns setores da imprensa, né? A gente também não pode esquecer, Olana, que a imprensa, de uma maneira geral, a mídia, né, vamos colocar mais amplo aí, a mídia, de uma maneira geral, ao longo do século XX, também foi responsável por essa consolidação desse Natal consumista, desse Natal ligado mais ao consumo, né? E hoje a gente percebe um movimento tendendo a esse equilíbrio, pelo menos buscando esse equilíbrio, né? Chamando a atenção para as pessoas da importância do ritual do encontro, do ritual da troca de presentes, que a troca de presentes é, antes de mais nada, uma troca de afetividade, não é troca de valores financeiros ou valores monetários, né? Mas um presente que você se sinta realmente comprometido afetivamente com a pessoa, e você faz uma troca que é uma reciprocidade. Essa palavra é uma palavra fundamental para a gente da antropologia. Nós temos uma formação em ciências sociais, a gente tem toda uma área de pesquisa, de estudo, que é justamente dessa ideia do dom, do dar e do receber e do retribuir, que é o que estabelece as relações entre as culturas, entre as sociedades e entre sociedades, né? A gente tem uma frase clássica que é: quando você consegue estabelecer a troca, o comércio, seja a troca ou seja o comércio, você tem a paz. Quando você não consegue estabelecer, é a guerra, né? Então, a reciprocidade, a troca de presentes, ela talvez seja um dos primeiros elementos importantes quando você estabelece uma relação com alguém, ou entre povos, né? A troca de sinais de amizade e de afetividade por meio da materialização disso num presente. Então, acho que o resgate disso é importante, né? Ainda mantemos a tradição do presente, da busca pelo presente, mas focando muito mais na afetividade que isso representa do que no valor financeiro que ele representa. Complementar, Richard? Sim, acho perfeito o que o professor falou, né, dessa questão da cultura de encontros, né, dessa reciprocidade, né, que é tão necessária, porque, como eu dizia antes, né, sem o Cristo não há Natal, né? E assim também, sem o Cristo nos corações, nesse encontro de almas, de pessoas, de famílias, de amigos, né? Também tem que ter um Natal ali. Ali deve crescer, né? Eu lembro de uma frase agora que São José Maria Escrivá, ele dizia que o Natal
deve ser o amor de Deus. Então, essa troca de presentes também deve ser essa troca de corações, né? Antes de trocar presentes, devem ser trocados corações, devem ser doados, vidas, uma pelas outras, né? Essa questão que o professor falava muito perfeitamente do afeto, da reciprocidade. Acho que em nossas memórias, né, sempre fica essa afetividade, né? Quando a gente fala de Natal. Seja numa mesa simples, seja numa mesa farta, seja por um presente simples, como um menino que ganha uma bola só daquela de plástico de encher, a menina que ganha uma boneca simples, mas que verdadeiramente encontra almas, né? Encontra os corações, que é uma doação por inteiro. Sim. Agora, professor Fred, como que o estudo antropológico do Natal pode nos ajudar a entender as diferenças na forma como essa data é celebrada em diferentes culturas ao redor do mundo? Eu acho que aí você tem exatamente essa ideia que eu tinha colocado antes, das suas manifestações diferentes, né? Inclusive, dentro do próprio cristianismo, a gente tem várias segmentações dentro do cristianismo, né? Os ortodoxos, os coptas, enfim, e você tem datas diferentes, inclusive, para a celebração do Natal. Né? Se a gente for para a América Hispânica, por exemplo, embora não tenham aberto mão do Natal, mas a data mais importante não é o Natal, mas é o Dia de Reis. Né? A gente sabe que no mundo da América Latina, por exemplo, na Espanha e etc., o Dia de Reis ele é mais celebrado, mais fortemente celebrado, vamos colocar assim, do que o próprio Natal. Isso são sinais de que as culturas, de fato, elas vão se apropriando e vão ressignificando determinados elementos que são universais. E aí, não tem como não colocar que a questão do Natal veio pela colonização, veio pela introdução sobre outras culturas, esse diálogo é um diálogo que muitas vezes se deu de forma violenta, mas hoje ele acaba acontecendo de forma, digamos, integrada, porque séculos depois isso faz parte das culturas locais, né? A América Hispânica, por exemplo, do Peru, passando por pelos anos, América Central, a gente vai ter aí celebrações do Natal de forma razoavelmente diferentes, significados da troca de presentes de maneira diferente. A mesma coisa que nós pensamos, por exemplo, na Ásia, né? Pensem o que é a celebração do Natal em lugares da China, ou em lugares da Índia, ou em lugares de culturas não cristãs, mas que acabam também aderindo a essa celebração. Exatamente por isso que o Richard estava colocando, que há esse espírito que para os cristãos ele é materializado na figura de Cristo, mas que para outras religiões é materializado como um valor humano. É o espírito do amor, é o espírito do encontro, é o espírito exatamente dessa confluência, dessa reciprocidade, dessa troca. Muito bacana. Agora, Richard, conta um pouquinho mais pra gente, qual que é a relação entre o ato de dar presentes, né, no Natal e os valores cristãos como generosidade e caridade? Como eu falava, né? O Natal ele tem que ser o dia de maior caridade, né? Eu lembro de uma vez que eu passei um Natal com um grupo na igreja, oferecendo uma ceia de Natal para as pessoas para as pessoas em situação de rua, né? Então ali eu vi o verdadeiro sentido do Natal, né? Não é só dar presente. Nesse ato generoso de abrir mão de si, né? Como eu falava, esse encontro de almas, né? E aí o professor muito bem falou da questão de que outras religiões, né, não só olhando para um lado uma lógica cristã, mas que também fazem isso, né, tendo em vista esse ato generoso, essa caridade, essa doação de si mesmo, né, como um encontro, como eu falava antes, de corações, de almas, de gestos, de pessoas. Eu lembro de uma vez que o padre aqui da paróquia estava falando que não adianta de nada você ter uma ceia muito farta e se alguém bate na sua porta, você não faz nada, você manda embora. Então, não adianta de nada você ter grandiosos presentes, grandiosas coisas, grandiosa ceia, se você não olha para o seu irmão do lado, né? Não faz essa lógica que é cristã, mas que também passa por outras religiões, de amar o próximo como a si mesmo, né? É aquela famosa
frase: faça pelo outro o que você quer que façam por você. Sim. Agora, vocês acreditam que o simbolismo original do Natal, ele ainda tem força nas novas gerações? Como? Por quê, professor? Vai, professor. Eu acho que com certeza, na verdade, quando a gente está falando de símbolo, a gente está falando de ressignificações ao longo do tempo. Sim. Então, se não houvesse essa reelaboração de sentido e significado, aí eu vou ser até um pouco redundante, não faria o menor sentido para essa geração. Mas eu acho que, sim, de certa maneira, eu tinha comentado agora há pouco, que nós estamos falando aqui, a partir do Natal, ou por meio do Natal, nós estamos falando de valores que são profundamente humanos, independentemente nós falamos, né, independentemente de religião, mas independentemente também de época e de geração. São valores que nós, seres humanos, seja de que cultura nós estejamos falando, nós queremos cultivar, que é o valor da amizade, o valor da afetividade, o valor da reciprocidade, o valor da generosidade, como bem disse o Richard, né? A ideia do ser, o Natal passa muito isso, né? A ideia do ser generoso, o dar presente, voltando ao sentido originário, né? Ou o sentido, não sei se é originário, mas tem esse valor, expressa esse valor. Isso, na minha opinião, é um valor para todo humano. Então, independentemente de geração, pode ser de formas diferentes, com maneiras diferentes, mas ele vai estar sempre presente. Sim. E eu acho que hoje em dia está sendo resgatado, né, esse sentido, né, de sempre do Natal. As gerações mais atuais, elas têm esses sentimentos, esse afeto, né, pelo outro. Essa questão até da própria sororidade, né, de olhar a situação do outro e ter esse sentimento de afeto. Então, creio eu que as gerações de hoje em dia, né, estão resgatando, às vezes até sem saber, né, o verdadeiro sentido do Natal. Muito bacana. Tem esse lugar aí de estarem mais abertas a falar sobre sentimentos, sim, né, a se mostrarem mais o que estão pensando e sentindo, que aí tem a ver com essa coisa de partilhar, né? Uhum. Agora, na opinião de vocês, quais ações aí concretas, famílias e comunidades que vivenciam o Natal podem adotar para viver essa data de forma mais significativa e menos consumista, talvez, professor? Eu colocaria, para mim, a hora que você fez essa pergunta, me veio uma palavra: encontro. Né? O encontro. Eu acho que essa ideia, sobretudo, gente, nesse momento digital, que está todo mundo junto, mas ao mesmo tempo distante. Sim. Né? Eu acho que, eu vou brincar aqui, gente, um encontro sem celular, né? Em cima da mesa. Olha só, sim. Importantíssimo. Então, eu estou brincando com isso por quê? Porque o que conta mesmo essa coisa da mesa, é maravilhosa, né? Porque não é só o comer, é o encontro, é a troca de afeto, né? Sim. É a troca de afeto. Então você está ali conversando, às vezes são situações, eu já vivi muito isso na minha família, esses encontros de família grande que você não vê as pessoas há muitos anos, há muitos meses, e aí acaba se encontrando no Natal na casa da avó. Na minha família sempre era na casa dos meus avós, né, que juntava todo mundo, que se espalhava Brasil afora e juntava ali para esse momento, né, esse momento importante. Eu acho que caiu, gente. A gente continua te ouvindo, a sua imagem travou um pouquinho, mas a gente continua te ouvindo, professor. Agora não nos escutamos também. Então, enquanto isso, fala um pouquinho, Richard. Eu, complementando até o que o professor falava, né, que seja um encontro de afetos, né, um encontro de olhares. Quando ele falou do celular na mesa, achei ótimo. Sim. Né, eu acho que é até um convite. Deixem os celulares num cantinho assim, escondido, né? E vivam mesmo o Natal com esse olhar de afeto, com esse olhar no olho do outro, né? Que a gente às vezes fica tão atrapalhado com as telas que a gente não consegue nem prestar atenção no olhar. Sim. O olhar é o que mais revela. A pessoa pode estar feliz, esboçando um grande sorriso, mas o olhar muitas vezes é o que é verdadeiramente a janela para a alma, né? Sim. Então, creio eu que é necessário esse encontro de olhares, esse encontro de afetos, esse encontro para realmente ter essa união, né, familiar, fraterna,
de experiências, de trocas, como o professor falou. Muitas vezes a gente fica meses, anos sem ver aqueles parentes, né, que se reúnem na casa de um parente em comum, né, para viver esse Natal. Então, eu acho que é um verdadeiro convite, né, uma ocasião para essa troca de sentimentos, para perguntar como está, porque falta isso até às vezes dentro da nossa própria família, dentro da nossa lógica familiar hoje em dia, né, essa troca de sentimentos. Então, acho que o Natal é realmente um ambiente propício, lugar propício para essa troca de sentimentos, né, além de presentes. Sim. Professor, se eu gostaria de complementar, porque a gente perdeu um pouquinho a conexão, estava finalizando a sua fala, por favor, fica à vontade. Não, obrigado. Não, é exatamente essa ideia do encontro que eu ouvi o que o Richard falou agora, é exatamente isso, né? Aproveitar isso, acho que essa é uma mensagem que é universal, gente, independentemente de religião, independentemente de crença, independentemente, até se você não tem nenhuma religião e tal. É se permitir um encontro, se permitir estar juntos, se permitir conversar, se permitir trocar afeto. Acho que essa é a grande mensagem, na minha opinião, para mim, pelo menos, da minha história de vida, da minha história familiar, que o Natal sempre passou. E, professor, tem alguma vivência de Natal especial que o senhor gostaria de compartilhar com o público que nos assiste? São tantas, porque é uma família que sobretudo quando os meus avós eram vivos, né? Agora é essa coisa dos patriarcas, né, da família que junta tudo, e quando eles falecem, quando eles partem, a gente fica meio cada um com as outras famílias, né, com os outros espaços e tal. Mas não tem uma história específica, pelo menos eu me lembro agora, mas para mim sempre foi muito isso, né? Muito essa coisa do encontro. Essa palavra, para mim, sempre quando fala de Natal, é a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, é o encontro, é o afeto. E você, Richard, tem uma experiência de Natal bacana? Então, lá em casa sempre foi, né, muito cheio, muita gente, né, uma família muito numerosa. E aí juntava primos, juntava os tio-avós, né? E aí a gente sempre fazia aquele grande mesão. Eu acho que é uma das minhas memórias, além do momento do amigo oculto, né? Que era aquela farra, aquele momento de brincadeira, né? Que ficava realmente uma troca, além de presente, mas uma troca também de brincadeiras, de sentimentos, de olhares, né? Era o momento que a gente dava mais risada, era nesse momento de amigo oculto. E geralmente o amigo oculto, ele tem essa característica que é quando você descobre ali quem você tirou no amigo oculto, de você pensar sobre aquela pessoa, sim, como aquela pessoa é, não só um presente qualquer, mas você vai, de alguma forma, ter essa representação daquela pessoa ali para a sua vida, né? E realmente pensar nesse presente também traz um sentimentalismo, né? Eu lembro que teve uma vez que eu brinquei com minha avó e dei um rolo de massa para ela. Na verdade, depois eu fui dar um grande mural com as fotos de todos os netos. E aí ela chorou. Então foi um momento que realmente foi um sentimento, né? Um sentimento externalizado através desse presente. E é uma grande memória que eu tenho até hoje. Muito legal. Agora, Richard, só fugindo um pouquinho, não é exatamente sobre Natal, mas você tem uma relação muito importante, né, com Matriz Museu, aqui, sim, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Fala um pouquinho para a gente qual a importância desse museu para a igreja, para a cidade de Maricá. Então, o Matriz Museu, ele é uma lógica que, na verdade, foi criada pelo Cônego Batalha, né, nos anos 60, e só depois, em 2018, né, que foi concretizada. Né? Ele dizia que a Igreja Matriz, além do restauro dela, também tinha que ser um marco para a história da cidade. Né? E aí foi criado, né, o Museu Matriz, sendo o único museu de arte sacra dentro de uma igreja da Arquidiocese de Niterói. Né? A Arquidiocese de Niterói abarca toda essa parte da região oceânica, né, até a região dos lagos, melhor dizendo, até Búzios, e a parte do rural ali até Silva de Jardim. Sim. Então é o único museu de arte sacra dentro de uma igreja, né, que a gente tem nessa lógica da Arquidiocese de Niterói. Né? E dentro do próprio Matriz Museu, ele traz também a religião, né, a história religiosa contada com a história da cidade.
né? Porque eu não sei se você sabe, mas Maricá é uma terra muito fervorosa, tem com muita fé. Então, desde o princípio, né, até a professora Maria Penha, né, ela traz a figura de José de Anchieta como uma figura quase fundacional para Maricá. Então, ela traz essa lógica, né, desde o começo, com os primeiros núcleos maricaenses crescendo em torno das igrejas, né, até os dias atuais, onde a gente vê o centro de Maricá realmente em torno da Igreja Matriz, e a Igreja Matriz sendo esse ponto turístico também, né? E aí estamos lá abertos, né? Até fazendo propaganda do meu peixe, né? Podem marcar visitação lá. A gente tem a marcação de visitação através da Secretaria Paroquial ou através de um formulário também que a gente tem no Instagram da paróquia. E aí a gente está aberto todos os dias, todas as horas que precisarem, estamos lá. Vai ver ou minha carinha ou a carinha do Vitor, que é meu colega, que está também lá junto nessa lógica do museu. Muito bacana. Bom, Richard e professor Fred, nosso programa está se aproximando do fim, mas antes eu quero abrir o espaço para que vocês acrescentem alguma informação que ainda não tenha sido colocada aqui. Caso vocês queiram também deixar aí um recado para o público que nos assiste. As câmeras da TV Maricá é de vocês. Professor. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande, espero que tenha contribuído aí com o debate e deixar essa mensagem, que nesse final de ano, nesse Natal, as pessoas se encontrem mais, as pessoas troquem mais afetos. A gente está vivendo tempos bastante difíceis, com muita violência, com muita agressividade. Então, eu acho que é o momento da gente repensar isso, não apenas nesse momento, mas é um momento para se repensar, como uma proposta mesmo de construção de um mundo melhor a partir desses valores. Eu acho que essa é um pouco a mensagem que a gente precisaria pensar nesse momento de Natal. Eu acho que, como o professor falava, né, essa questão de trazer de volta, né, o lugar do Natal nas nossas vidas, não só na lógica cristã, mas na lógica humanitária, né? Então, por isso, tragam de volta o Natal para vocês. Vocês cristãos, vocês que têm outra religião, tragam o Natal de volta, né? Porque faz parte da humanidade dar e receber. É isso. Muito obrigada, Richard. Muito obrigada, professor Lúcio, Fred Lúcio, perdão, pela participação de vocês aqui no Maricá Debate Especial de Natal. Eu espero que o pessoal que esteja conseguindo aí nos acompanhar nesse dia de celebração tenha curtido, aproveitado essa conversa tão bacana. E eu conto com vocês aqui na nossa programação em outras oportunidades, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Obrigada mesmo, gente. Muito obrigada. Um grande abraço e Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Pois é. Pensamos todos juntos, três aqui. É isso, verdade. Bom, chegamos ao fim do nosso debate de Natal. Hoje refletimos sobre como essa data, tão rica em simbolismo e significado, muitas vezes é ofuscada pelo excesso de consumo. O Natal nos lembra da importância da empatia, da partilha e do fortalecimento dos laços humanos. Mais do que presentes, ele nos convida a oferecer o que temos de mais valioso: amor, tempo e presença. Muito obrigada pela sua presença neste dia tão especial. Um Feliz Natal para todos vocês e nos vemos no próximo Maricá Debate. Tchau, tchau.